Como a educação corporativa pode ser utilizada como ferramenta para a mudança cultural e para o desenvolvimento de líderes? Ah, uma ótima pergunta, Andresa. Bom, eu acredito que não é como a educação corporativa, eu acredito que só através da educação corporativa a gente consegue fazer realmente essa transformação cultural. Pela experiência que eu trago de todo esse tempo aí em usina, eu nunca vi uma transformação que não se iniciasse através da educação. Né? Assim como tudo no mundo, eu acredito que a educação ela é o que traz para o mundo a transformação. Nas empresas, quando você consegue levar esse conhecimento, quando você consegue fazer com que essa conexão chegue até a operação, não apenas até a liderança, mas até a Sim. operação, você consegue fazer, é onde você consegue fazer a onda de mudança, né? E eu acredito que, além da educação, não adianta você também só colocar a liderança dentro de uma sala de aula e querer ensinar para elas métodos, processos, procedimentos, né? Se você não conseguir conectar essas pessoas. E conectar como? Você precisa conectar com aquilo que faz sentido, aquilo que gera valor, aquilo que ele acredita. Porque se você fizer isso de maneira proforme, nós temos lá uma série, né, no Brasil, estou falando do Brasil, nós temos uma série de treinamentos que nós somos, obrigatoriamente, devemos aplicar, né, durante o ano safra. Mas se você não transformar esses treinamentos em algo maior, mais relevante e que conecte com essas pessoas, não adianta você só aplicar o treinamento. Sim. Você só vai ter uma folha lá com uma assinatura, né? Você só vai ter o cumprimento de uma regra, o cumprimento de uma lei, mas você não está gerando nada de diferente para essas pessoas, né? E por que eu falo isso? Sempre eu observo muitos ambientes e observo muito o que acontece. eh, com as pessoas que estão ao meu redor, sejam da empresa, sejam fora delas, né. E teve um caso que me chamou muita atenção e isso me comoveu muito e eu vou tomar liberdade de trazer, Sim, claro. porque eu acho que isso tem muita relação com a educação, daquilo de você conseguir se conectar e se aproximar, que foi de um funcionário nosso que viajou, né, ele saiu de férias, ele com a família morava em Minas, a família deles eram do Rio Grande do Norte, e eles saíram de férias, tinham acabado de comprar uma casa em Minas, tinham acabado de comprar um carro, e foi ele, a esposa e 2 filhos, eles foram para o Rio Grande do Norte visitar a família, e ele resolveu fazer esse trajeto de mais de 2.000 quilômetros sem parar. Hum. E aí, em dado momento, no meio da viagem, infelizmente, acredita-se que, até pelo modelo do acidente, ele bateu de frente com uma carreta, acredita-se que ele tenha dormido, né. Então faleceu ele, faleceu a esposa e faleceu a criança, um bebê, e ficou só uma menina de 6 anos. Isso mexeu muito comigo, porque eu ficava pensando assim: o que seria dessa criança, né, a partir daquele momento, ela tinha um vínculo em Minas, ela tinha família no Rio Grande do Norte, mas assim, era uma família que ela não convivia, né, não estava com a família, e ali ela perdeu tudo. Ela perdeu os pais, ela perdeu a rotina, ela perdeu tudo. E aí eu fiquei por muito tempo, por muitas semanas, me questionando assim: será que em momento nenhum eu consegui me conectar? Será que em momento nenhum das minhas falas eu consegui chegar, alcançar essa pessoa, esse colaborador, para fazer com que ele refletisse, né, de que: "Olha, eu acho que eu posso dividir essa viagem, eu sei que o custo vai ficar um pouco maior, mas de repente eu paro num posto, descanso umas 2 horinhas ali, tiro um cochilo enquanto a minha família toma um café". Então, isso foi uma coisa que me consumiu muito, porque eu acho que a gente tem que atingir essas pessoas, a gente tem que chegar até essas pessoas, né. E a educação, ela promove isso, né, é a oportunidade que você tem de falar, é a oportunidade que você tem de chegar, de entender, de como estão as pessoas, o que que elas pensam É. relacionadas a esses temas. Eu acho que tudo o que eu for falar aqui, Andresa, eu vou procurar trazer um exemplo, porque, Sim, assim, são sim. coisas que mexem muito com a gente no dia a dia, e especialmente esse caso foi um caso que me deixou muito, assim, chateada no sentido de: "Poxa, será que em momento nenhum nos nossos encontros aqui na empresa a gente não conseguiu acessar essa pessoa?",
Então, por isso que eu acho que a educação, ela precisa ser o nosso norte e, através dela, a gente acessar as pessoas e conseguir levar para elas um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais É o fio o condutor, né? fio condutor. É Você isso. sabe, Mari, que eu te ouvindo aqui, eu não sabia da história. Me chama a atenção um aspecto, se você me permite te interromper. Claro, Primeira coisa eu acho que o papel social de qualquer organização. sim, Você sim. acabou de citar, será que, já que te chocou e te sensibilizou, será que o seu trabalho como responsável na área de desenvolvimento humano, organizacional, não alcançou o ponto de que aquele profissional, aquele colaborador, entendesse que as práticas de segurança da empresa, as normas, os regulamentos e os estudos que são feitos para certas atividades, ele não poderia levar isso para a vida pessoal? Devia extrapolar, E né? devia, exato. Tô me Sim, atrevendo a sim, fazer sim, essa sim, É isso. conexão. sim. Porque eu vivo muito algo parecido, né? Que é a vida de, hoje, ser um professor de uma escola de negócios onde o ensino, Andresa, é para adultos. Então, nós falamos de andragogia, nós não Total. falamos de pedagogia. Então, nós temos que trabalhar com outros aspectos, não somente visuais e auditivos, mas nós também temos que despertar para diferentes atores que estão no nosso Sim. contato, que a maioria são de organizações em diferentes níveis, mas eu estou me referindo aqui não a programas de formação voltados apenas para a segurança, mas se um líder está se capacitando, ele é responsável pela segurança da sua empresa, pela Sim, segurança da sua sim. equipe, pela segurança da sua família. Então, fazendo uma conexão com os desafios e o desenvolvimento, pegando a pergunta que a Andresa nos compartilhou, eu acho que um grande desafio de nós, tanto educadores ou ex-executivos como eu, mas que convivo dentro do ambiente, é entender que temos que ter diferentes formas de conexão com essas pessoas, porque são diferentes olhares, diferentes maneiras de interpretar, ainda mais como falávamos antes no making off, né? sim, Que o Brasil é tão grande que os Sim. aspectos culturais de determinadas regiões, e eu não estou falando só do Brasil, mas quando a gente vai para os países vizinhos, sim. os aspectos culturais são fundamentais para você tocar, encostar e despertar eventualmente naquele ouvinte, naquele profissional, naquele gestor, naquele inclusive colaborador que ainda não ocupou uma cadeira de liderança, a melhor capacidade de absorção. Ela não é fácil. Sim. A ele absorver. E aí vem aí nós vamos falar de andragogia, nós vamos falar de taxonomia de Bloom, que nós estamos Sim, falando de sim, várias sim. camadas e etapas para poder conectar. Mas para finalizar meu comentário, esse é um dos grandes desafios hoje que eu comentava outro dia como presidente de uma empresa. Nós estamos encontrando, Andresa, profissionais saindo hoje das escolas, depois de um processo de pandemia, que foram os últimos anos de formação, vamos dizer assim, com um nível de um nível intelectual e um comportamento em sala de aula, tá? Os mais jovens, completamente diferente da nossa geração. E aí nós também temos que entender que temos que trabalhar o desenvolvimento humano e organizacional, que foi o foco da pergunta, de diferentes maneiras, de Sim. diferentes formas. Não somente a sala de aula tradicional, Não. ou o treinamento corporativo tradicional, ou o DDS, o diálogo diário de segurança. Temos que... É isso. Eu acho duas coisas que eu acho que eu queria complementar. Vai. É a experiência de aprendizado. Pensar o aprendizado como uma experiência para as pessoas, né? E também acho que assim, uma coisa que a gente fazendo essa reflexão, né, desse caso, porque eu lembro quando vocês me contaram esse caso a primeira vez, eu tava com eles. Sim. Não, Sim. eu saí de lá assim, primeiro que eu tenho um Sim. casal de filhos e aquilo mexeu comigo assim na hora, porque eu vivo a estrada. Eu vivo a estrada também. Então aquilo mexeu comigo. É um risco iminente. É um risco iminente que nós estamos expostos e tudo mais. Mas quantas vezes os treinamentos eles são pensados, e hoje eu estava falando sobre isso num evento, onde você leva para aquele líder ferramenta Uhum. e não competência, É isso. não capacidade. Capacidade para ele transmitir o que ele está recebendo. Sim, sim. Ele nem tem essa capacidade de transmitir o que ele está recebendo. Quantas vezes você vê, né? Você deu um exemplo, adoro o exemplo que você deu, né, do DDS. Sim. Né? Vamos lá, diálogo diário. Meu Deus. Não! Quantos diálogos de segurança que quem está transmitindo? Uhum. Você entendeu? Você entregou pra ele, ó, meu amigão, você tem que fazer, esse aqui A é o pauta- conteúdo, a tá? pauta da tá semana. aqui. Ó, você não esquece, pede pro pessoal assinar a lista de presença, isso aqui é importante, você tem que fazer e tal. É o proforma. Ele não sabe comunicar. É. Cara, que dó.
entonação, forma, visual, posição, simbolismos. É o como, né? E aí não conecta. Não conecta com ninguém. Esquece, Não você conecta tá com fazendo ninguém. ali de maneira proforme e a pessoa vai receber aquilo também de maneira proforme. Ela vai fingir que tá te ouvindo. Exato. E eu lembro que no caso seu, acho que você até pode me complementar. Claro. Ele ia sair de férias e eles tiveram uma coisa que eu até falei, mas vocês dão aquele curso de direção nas férias? O líder dele recebeu isso, né? Direção defensiva. Direção defensiva para as férias. Não conseguiu passar. Né? Você imagina, assim, a gente não tá preparado, às vezes, para, de novo, né? A gente tem líderes e a gente quer que esse líder lidere em segurança. Mas ele ainda, ele precisa de um desenvolvimento de liderança. Sim. E a gente tá entregando para ele, querendo que ele faça algo que ele tem que ainda, né? O básico é que ele não tem. Acho que esse é o tema, assim, que chama a minha atenção e que pega aqui nesse desenvolvimento. Porque a gente ainda não tá educando para segurança. Não. A gente ainda tá muito preso, assim, sabe? A coisas que as pessoas têm que fazer. Ai, não pare de fazer um diálogo de segurança. Olha, você tem que fazer inspeção. Cara, eu preciso primeiro me conectar. O que é segurança para você? Só dando um exemplo de segurança, mas isso se aplica para tudo. O que é isso? O que você entende ser isso? A hora que você sai do portão para fora da empresa, ainda bem, lá na empresa eu tenho que fazer segurança. Aqui eu tô livre, né? É um fardo, né? Ou não? Nós precisamos descobrir, né, a maneira de que as pessoas acreditem e realmente levem isso para a vida. Como cidadão. Como cidadão. Como ser humano, é isso. Ô Maria, eu vou complementar, que eu acho que é um outro desafio nessa composição desse tempero que nós estamos colocando na mesa. Numa discussão aqui de um podcast de conselho, não vou dar meu parecer nem para registrar em ata. Mas sim vou dar minha opinião de um ponto que eu acho que é muito relevante, que eu venho do exemplo das salas de reuniões de conselho ou da sala de aula na formação de conselheiros do programa que nós temos na Fundação Dom Cabral, que é encontrar líderes. Então, a gente também tem um outro problema do outro lado. Não é só o conteúdo de segurança, de inovação, de ESG, de práticas de compliance ou, eventualmente, outras práticas que as organizações estão cada vez mais demandando. Nós temos um outro grande desafio. Encontrar líderes, encontrar gestores, média gerência, mas que são... Principalmente, eu valorizo muito isso, as empresas que podem adotar, identificar a prata da casa, né? Aqueles talentos da base que cresceram, que evoluíram e que podem ser promovidos a líderes, gestores e fazerem uma carreira com novos desafios. Liderar orçamento, liderar pessoas, liderar desafios e projetos além da rotina, né? Liderar desafios até hoje muito intangíveis. Os desafios de doenças mentais, de diversidades, de outros estilos e comportamentos de pessoas. Em resumo, eu acho que nós vivemos um grande êxodo, tá? Êxodo de líderes que estão envelhecendo, aposentando e não estamos rejuvenescendo esse estilo ou esse comportamento para as empresas. E aí eu estou dizendo não só empresas tradicionais do primeiro setor, tá? Eu estou falando do segundo setor, do terceiro setor, de todas as camadas. E aqui nos Estados Unidos não é diferente, tá? É verdade. Não é diferente, só para trazer mais um... Não, adorei, excelente.